Boa noite, bom dia ou boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos. Professor Jones, o seu personal trainer. Tem que fazer um ajuste aqui, produção tem que fazer um ajuste aqui rapidinho. O celular vai tremer aí, porque eu tenho que aumentar o volume aqui para quem vai começar. Olá, para você que está chegando aí. E a gente sabe que a gente fazer isso ao vivo, gravando, tendo a pauta. Hoje temos pauta, produção. Temos uma pauta importantíssima. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. E a gente recomeça tudo de novo. A risada agora começa. Posso recomeçar a introdução aqui, Prods? Sejam todos muito bem-vindos, professor Jones, o seu personal trainer. Hoje com causas de personal número. Vamos ver se a produção está antenada. 15. Ela falou 18, quando na verdade nós estamos na 15ª gravação aqui desse caos de personal mais que especial. 5 dicas para você que é personal trainer ou que trabalha com atendimento e quer melhorar o seu atendimento para angariar novos clientes. E aí a gente começa essas discussões porque a gente sabe que num ambiente de trabalho extremamente competitivo, como o mercado de trabalho aqui em São Paulo, onde todo mundo tem aquela coisa tipo assim, eu sou melhor que você e tarará, quando na verdade você é melhor que ninguém, tá? Acho que tem como eu afirmar para você que tem cliente para tudo, tem cliente para todo mundo, entendeu? Basta você saber se posicionar. E quando eu falo sobre isso e puxo para minha área ou para a área que você trabalha com relação ao atendimento com o cliente, é interessante a gente citar que em alguns aspectos, que eu já venho tratando sobre isso, e agora com a mentoria isso fica muito mais nítido também, é que a gente trabalha com qualidade. Sim. Quando a gente fala de trabalhar com qualidade, a gente tem que pensar em 5 tópicos essenciais. Um deles é sobre o quão preparado você está para o que você vai fazer. A gente precisa pensar também que quando você vai contratar um personal, ou você como personal, você precisa prover a parte técnica, né? Você precisa analisar a parte técnica dessa pessoa. Então isso é de uma extrema importância que por vezes acaba passando batido. Por que eu falo sobre isso? Porque é importante você entender que o seu personal, ou a sua personal, ou quem vai te treinar, precisa ter registro profissional. Isso garante que essa pessoa passou por todo um batalhão universitário, né? Toda uma faculdade para te entregar pelo menos um conhecimento técnico básico daquilo que ela estudou ao longo dos 4 anos, né? Logicamente que a gente sabe que o bacharelado e a licenciatura são coisas bem distintas. E a mesma coisa se aplica quando você vai para a área de atendimento. O quão qualificada ou qualificado tecnicamente você é em relação àquele trabalho para qual você está se designando para entrar. O segundo ponto que você precisa entender é sobre a experiência que esta pessoa que vai te prover o serviço, no caso, como a gente está falando do personal trainer, qual é a certificação que você está buscando para que você atinja o nicho de mercado que você quer trabalhar. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que só trabalha com a área de musculação, eu vou me especializar na área de musculação e vou angariar clientes para que eu trabalhe com musculação. E eu não fique aí naquela coisa do atirando para todos os lados e no fim eu acabo não me especializando em nada, não sei de nada, sou bem generalista. E isso quando você transfere pro atendimento, né? E aqui falando que, como eu falei lá no começo do vídeo, atendimento ao cliente ou ao aluno, você pensa que experiência talvez não seja importante? Sim, experiência você conquista. Logicamente que uma formação técnica te ajuda no aspecto técnico, mas no comportamental é importante você estudar sobre pessoas, sobre atendimento. E aí eu puxo sardinha para a área da qual eu sou originário, né? Quando eu falo de atendimento ao cliente, porque eu venho da parte de professor de inglês, professor de espanhol, passo pela parte como comissário. Então tudo isso transfere-se no seguinte: eu venho atendendo pessoas, eu venho atendendo alunos desde sempre. E quando você transfere isso para a área do cliente, ele espera pelo menos um atendimento básico, né?
aquele famoso, você tem que fazer pelo menos o arroz com feijão, tecnicamente, mas comportalmente, né? Ser gentil, ser atenciosa, atencioso. Então isso é uma grande sacada que para você que trabalha com pessoas é extremamente importante. A terceira característica que a gente vai colocar aqui é ouvir mais do que falar. E aí, por que eu falo isso? Porque por vezes o aluno, né, o cliente de personal trainer acha que você é psicólogo, que você é um confidente, e não se trata disso. Se trata de que você tem algumas nuances que você vai conversar, logicamente, sobre vida pessoal. Não dá para dissociar sua vida pessoal da profissional, porque as pessoas tendem a querer participar da sua vida. Então, é muito importante que você, como personal ou como pessoa que atende, né, determinado público, você seja muito mais ouvinte, né, do que falador ou faladora, né, do que uma pessoa oratória. Então, assim, é saber pontuar as coisas na parte, né, que te couber dentro daquela sessão. E por que eu coloquei isso? Porque é sempre importante que a pessoa que chega para você, ela vai olhar para sua competência técnica, mas esta é uma competência comportamental, é uma soft skill muito importante quando a gente fala de personal trainer. Por quê? A gente se empolga às vezes com algum tópico, algum tema que o aluno traz, e a gente também quer falar sobre isso. Mas antes de você falar sobre isso, seja a sua opinião ou sua vivência, escute bastante, filtre e faz aquela voz lá na consciência falar para você assim, ó, cala a boca, fica quieto, ouve, né? E daí você aprende a controlar muito mais os seus pensamentos e também, além de controlar os seus pensamentos, você passa também a filtrar aquilo que você está escutando. Algumas coisas podem ser convenientes para que você aprenda e outras nem tanto. Logo, é muito importante que você sempre se ponha no lugar da pessoa e, por vezes, escute muito mais do que você vai falar, né? Quarto ponto que eu trouxe aqui é saber motivar na hora certa. Você está vendo que o seu aluno, o seu cliente está tendo um comportamento positivo? Reforce. Saiba como reforçar. Estude sobre estratégias de reforço positivo. Por quê? É muito importante, por exemplo, que na nossa área a gente fica muito naquela coisa muito, eu vou ser até pejorativo, que é boa, isso. Isso é muito enfático para nós como personagens ficar falando sobre isso, né? O aluno está executando isso, boa, muito bem, tudo mais. Porém, há momentos que você deve fazer isso e há momentos que você deve simplesmente observar, estar atento e manter-se em silêncio. Daí a necessidade de você trabalhar a característica anterior de escutar, visualizar e falar menos, né? É saber o momento de você pontuar, né? Como diria Teodoro Focaccia Saibro, né? Você vai poder beber uma cerveja hoje depois desse treino, né? Então a gente brinca porque às vezes o aluno ele quer um momento de descontração, mas como motivador, né, você como uma pessoa que está ali motivando seu aluno a permanecer engajada ou engajado dentro do treinamento, ou até mesmo você que trabalha com o cliente, saber ouvir o cliente para saber qual é a motivação para ele estar saber a motivação do cliente para que você entenda a sua necessidade, né, como cliente ou como aluno. E por último, né, e aí a gente entra num último aspecto que é extremamente, assim, essencial quando a gente fala de atendimento ao público. Por favor, aprenda a valorizar o momento que você tem com o seu cliente ou com o seu aluno, né? Não é só você motivar, não é só você falar sobre coisas positivas, ouvir, ser empático, desenvolver capacidades técnicas e habilidades comportamentais, mas ser uma pessoa que realmente vai entender, né? Que você vai construir uma coisa que a gente fala, um termo em inglês, que você seja affordable, que você valha a pena para que ele esteja ali com você. Então, quando a gente traz esse quinto ponto, você tem que ser affordable, você tem que ser algo que vale a pena, na qual o seu cliente ou o seu aluno está investindo o dinheiro e o tempo dele. Então você tem que gerar resultados, você tem que gerar
retorno em cima daquele serviço ou produto que você está oferecendo para o seu cliente, né? Então, quando a gente traz isso, esses 5 pontos que eu trago hoje, né? Essas 5 dicas para você, personal trainer, né? Pensar na excelência do seu atendimento, pensa o porquê que você começou a atuar na área, o que te faz estar ali presente na sessão, o que te diferencia dentro de cada sessão de treinamento e por que você vale a pena ser uma pessoa na qual o seu cliente vai investir o tempo dele e ele olha para o seu produto ou o seu serviço como algo que realmente é algo a ser dispensado, né? Que você vai gastar dinheiro com aquilo. E aí você também se coloca, eu me contrataria, né? Eu conseguiria vender para mim mesmo o meu produto ou o meu serviço? Então, essa é uma virada de chave que eu trago hoje nesse caos de personal. Por quê? São 5 tópicos que muitas vezes passam batidos, né? E que a gente para pensar. Até que ponto eu estou sabendo lidar com a minha inteligência emocional para que eu, né, me certifique de que eu estou no caminho certo, de que eu tenho experiência a oferecer para a pessoa, ok? Para o seu cliente. Terceiro ponto, saiba ouvir o que você tem ali ao seu redor, saiba ouvir o seu cliente. A história das críticas, né? Eu falo que eu não ouço críticas, eu ouço conselhos. Se eu puder te dar um conselho, faça tal coisa. E é sempre bom você rever. Você quer que alguma coisa que eu melhore? Então sempre peça esse feedback para o seu aluno, para o seu cliente. É muito importante, né? Saiba ouvir, seja uma pessoa motivadora e gere resultados, gere retorno. Pense sempre nisso, né? O personal, né? A Mari aqui coloca na gravação, na live. Você sabe quando o personal é bom até quando os alunos absorvem o conteúdo que ele coloca para outros profissionais, né? Então eu estou hoje produzindo conteúdo para que os personagens também entendam o papel fundamental. Eu coloquei lá, pontuei no meu story. Quando você vai no médico, você sabe o que é um remédio para dor de cabeça. Você chega no médico e fala assim, o médico prescreve, sei lá, um Tilenol. Você fala assim, ah não, doutora, Tilenol eu não tomo, eu prefiro tomar tal coisa. Você prescreve para mim? Então você ultrapassa os limites de você colocar pro seu personal o que você quer. Não é sobre o aluno ou o cliente chegar com algo do tipo, ó, é isso. Mas você como personal saber se posicionar e vender o seu trabalho, né? Vender o escopo do seu trabalho, dizendo, este é o caminho que eu tomo. Você está disposto a fazer o que eu tenho a te oferecer? Então, personal, essa é uma reflexão bem legal com esses 5 tópicos que eu trago para você e para você, aluno, também entender e valorizar e também validar o trabalho de quem está com você. E é isso. Sobre isso a gente discorre, a gente encerra essa gravação, esse caos de personal, gerando essa discussão tanto para você que é personal trainer, como para você, aluno que contrata o serviço. Tá bom? A gente se vê no próximo caos, número 16. Produção, por favor, guardar o número 16, porque o caos 16 será bombástico. Como se livrar de alunos que... Não, brincadeira, não vou falar sobre isso, mas a gente vai falar sobre um tema bem polêmico. Qual é? Aguarde notícias nos stories. Um grande beijo para quem é de beijo, um grande abraço para quem é de abraço. Te espero no próximo caos de personal. Vambora!